Ao voltar de uma longa viagem à Europa, um milionário encontra uma nova empregada em sua mansão luxuosa. Mas ele não imaginava que o destino lhe reservava uma surpresa. Você vai se surpreender com o final desta história. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O avião pousou suavemente na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Era uma noite chuvosa e as luzes da cidade refletiam nas janelas molhadas. Eduardo Vasconcelos ajustou os punhos do terno impecável antes de se levantar do assento da primeira classe. Ele sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher o vazio que carregava no peito. Após anos de vida no exterior, Eduardo voltava ao Brasil, não por escolha própria, mas por necessidade. A herança de sua família exigia sua presença para gerir os negócios. Ele não gostava de estar ali. A cidade lhe trazia lembranças que preferia enterrar. Seus pais nunca haviam sido figuras afetuosas, e a frieza daquela casa gigantesca que herdou era o espelho perfeito do que sua infância tinha sido. Vazia. Ao sair do aeroporto, um motorista já o aguardava. O homem de cabelos grisalhos e postura impecável abriu a porta do carro com um leve aceno de cabeça. "Seja bem-vindo de volta, Sr. Eduardo." Eduardo apenas assentiu e entrou no carro sem dizer uma palavra. O trajeto foi silencioso. O avião pousou suavemente na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Era uma noite chuvosa, e as luzes da cidade refletiam nas janelas molhadas. Eduardo Vasconcelos ajustou os punhos do terno impecável antes de se levantar do assento da primeira classe. Ele sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher o vazio que carregava no peito. Após anos de vida no exterior, Eduardo voltava ao Brasil, não por escolha própria, mas por necessidade. A herança de sua família exigia sua presença para gerir os negócios. Ele não gostava de estar ali. A cidade lhe trazia lembranças que preferia enterrar. Seus pais nunca haviam sido figuras afetuosas, e a frieza daquela casa gigantesca que herdou era o espelho perfeito do que sua infância tinha sido. Vazia. Ao sair do aeroporto, um motorista já o aguardava. O homem, de cabelos grisalhos e postura impecável, abriu a porta do carro com um leve aceno de cabeça. "Seja bem-vindo de volta, Sr. Eduardo." Eduardo apenas assentiu e entrou no carro sem dizer uma palavra. O trajeto foi silencioso. Quando finalmente chegaram à mansão da família, ele desceu e parou por um instante na entrada. A casa, imponente, parecia ainda mais fria do que ele se lembrava. Um lugar onde não havia amor, apenas regras e expectativas. Ao entrar, encontrou sua avó, Dona Célia, uma idosa que morava ali desde que ele era criança. Seu olhar era carregado de nostalgia. "Eduardo, é bom tê-lo de volta", disse ela com um pequeno sorriso. Ele apenas deu um beijo em sua testa e seguiu para seu quarto. Não estava interessado em conversas. Queria apenas descansar. Mas, ao passar pelo corredor, notou algo diferente. A casa estava impecável, mas havia um perfume leve no ar, algo floral e acolhedor, diferente do habitual cheiro frio de móveis encerados. Na manhã seguinte, Eduardo desceu para o café. Ao entrar na cozinha, viu uma jovem de costas preparando algo no fogão. Seus cabelos estavam presos de qualquer jeito, e a roupa simples indicava que era uma funcionária nova. Ele franziu a testa. "Quem é você?" Sua voz soou dura, mesmo sem intenção. A jovem se virou rapidamente, assustada. Seus olhos castanhos brilhavam sob a luz suave da manhã. Ela apertou as mãos diante do avental, nervosa. "Meu nome é Clara, senhor. Eu sou a nova empregada." Ele a analisou por um instante. Algo nela o incomodava. Talvez fosse a forma como... Seu olhar parecia não temê-lo completamente, como se houvesse algo ali além da simples submissão de uma funcionária. "Espero que faça um bom trabalho", disse por fim, pegando uma xícara de café. Ele não sabia, mas aquela jovem simples estava prestes a mudar sua vida de um jeito que ele jamais imaginaria. Os dias seguintes passaram de forma monótona para Eduardo. Ele se dedicava ao trabalho, evitando ao máximo interações desnecessárias dentro de casa. Porém, não pôde deixar de notar que Clara estava sempre por perto,
atenta às suas necessidades sem ser invasiva. Uma manhã, ao sair do escritório caseiro, ele encontrou Clara no corredor, organizando alguns livros que haviam sido deixados de lado por anos. Não precisa se preocupar com isso. Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Clara ergueu os olhos para ele, sem se intimidar. Achei que ficaria melhor assim, senhor. A casa parece esquecida. Ela hesitou antes de continuar. Com licença, Eduardo observou a jovem se afastar. Ele não estava acostumado com alguém que não tremesse diante de suas palavras. Isso o irritava, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade incômoda. Naquela mesma noite, enquanto revisava contratos no escritório, ouviu uma risada baixa vinda da cozinha. Ao se levantar para ver o que estava acontecendo, encontrou Clara e Dona Célia trocando histórias e rindo como se fossem velhas amigas. Algo dentro dele se contraiu. Não contratamos você para se distrair com conversas, ele disse seco, cruzando os braços. Clara parou de rir e olhou para ele surpresa, mas sem se encolher. Desculpe, senhor. Foi apenas um momento de descanso. Voltarei ao trabalho agora mesmo. Dona Célia lhe lançou um olhar repreensivo antes de continuar com seu chá. Eduardo voltou ao escritório, sentindo uma irritação que não conseguia entender. Por que aquela garota mexia tanto com ele? Naquela noite, um evento importante para os negócios de Eduardo o obrigou a comparecer a um jantar beneficente. Ele não gostava de encontros sociais, mas a presença era essencial para manter as aparências. Vestiu um terno impecável e desceu, as escadas com passos firmes. Ao passar pelo corredor, viu Clara ajustando a mesa da sala de jantar. Seus gestos eram delicados, e havia algo hipnotizante na forma como ela organizava os talheres. Eduardo pigarreou, chamando sua atenção. Você já trabalhou em eventos antes? Perguntou sem pensar. Clara ergueu os olhos, surpresa com a pergunta. Não exatamente, senhor, mas aprendi a organizar jantares com minha avó. Ela dizia que uma mesa bem arrumada faz toda a diferença. Ele assentiu, intrigado. Algo nela sempre o surpreendia. Antes que pudesse responder, Dona Célia entrou na sala. O carro está pronto, senhor Eduardo. Ele desviou o olhar de Clara e saiu sem dizer mais nada. No entanto, a imagem da jovem ajeitando a mesa permaneceu em sua mente por mais tempo do que gostaria. O jantar beneficente estava lotado. Empresários importantes circulavam pelo salão luxuoso, trocando cumprimentos falsamente calorosos. Eduardo manteve-se distante, participando apenas o suficiente para não parecer rude. No entanto, sua mente divagava. Ele se pegou lembrando do olhar determinado de Clara, da forma como ela não se intimidava com ele. Por que estava pensando nela ali, no meio daquele evento sem vida? De repente, uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Senhor Vasconcelos, é um prazer revê-lo. Ele se virou e encontrou um rosto familiar. Helena Martins, uma ex-namorada, agora casada com um dos sócios da empresa de sua família. Ela sorriu de maneira ensaiada. Faz tempo que não nos vemos, disse ela, pegando uma taça de champanhe. Como está sua vida? Eduardo forçou. Um sorriso educado. Ele não tinha resposta para aquela pergunta. Sua vida pessoal era um completo vazio, e sem entender por quê, em vez de responder, pensou novamente em Clara. Os dias seguintes passaram lentamente para Eduardo. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente insistia em vagar para pensamentos sobre Clara. Algo nela o intrigava, mas ele não queria admitir isso nem para si mesmo. Uma noite, ao chegar mais cedo do que o esperado, encontrou Clara no jardim, regando algumas plantas. Era algo simples, mas o jeito delicado como ela lidava com as flores o fez parar por um instante. Você gosta de jardinagem? Perguntou, sem perceber que falava. Clara se virou surpresa com a abordagem dele. Sim, senhor. Minha mãe costumava dizer que cuidar das plantas é como cuidar da vida. Requer paciência e carinho. Ela sorriu de leve. Eduardo franziu o senho. Palavras como paciência e carinho não faziam parte do seu vocabulário. Sua vida sempre foi feita de controle e rigidez. Parece um trabalho desnecessário. As plantas morrem de qualquer jeito.
disse friamente, tentando se afastar daquela conversa. Clara ergueu os olhos para ele, sem perder a serenidade. Algumas sim, mas outras florescem de novo, se tiverem a chance certa. Ele ficou em silêncio, por um instante. Não sabia por quê, mas aquelas palavras o afetaram de uma forma que não entendia. Sentiu um incômodo no peito e decidiu se retirar antes que a conversa continuasse. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a frase de Clara ecoava em sua mente. Algumas florescem de novo, se tiverem a chance certa. Ele não queria admitir, mas algo dentro dele começava a mudar. A rotina de Eduardo foi quebrada por um telefonema inesperado. Seu advogado ligou informando que sua madrasta, Marta, queria encontrá-lo. Ele não a via há anos e não tinha boas lembranças dela. Marta sempre foi uma mulher calculista, interessada apenas na fortuna da família. Desde que seu pai faleceu, ela tentou diversas vezes reivindicar parte da herança, sem sucesso. Agora, queria um encontro pessoalmente. Eduardo chegou ao restaurante luxuoso onde o encontro estava marcado. Marta estava impecável como sempre, com um sorriso falso e olhar penetrante. Eduardo, querido, que prazer vê-lo. A voz melosa não enganava ninguém. Ele se sentou mantendo a postura firme. Seja direta, Marta. O que você quer? Ela suspirou, pousando a taça de vinho na mesa. Quero apenas conversar. Você vive tão isolado. Sempre achei que precisava de uma família ao seu redor. Ele riu sem humor. Família? Você nunca se importou comigo. Só quer saber do dinheiro. Marta inclinou a cabeça, avaliando-o. Talvez você esteja certo, mas eu sou a única pessoa que restou do seu passado. Não sente falta de alguém ao seu lado? A pergunta o atingiu de uma forma inesperada. Ele nunca quis admitir, mas a solidão sempre foi sua única companhia. Naquela noite, ao voltar para casa, Eduardo encontrou Clara na cozinha, preparando um chá para Dona Célia. Ela riu de algo que a senhora disse, e por um instante ele sentiu uma pontada de inveja daquela simplicidade. Do calor que aquela interação trazia, Marta estava errada. Ele não precisava dela, mas talvez precisasse de algo que nunca teve antes, um lar de verdade. Nos dias seguintes, Eduardo começou a reparar em pequenos detalhes. Clara sempre estava por perto, discreta, mas presente. Sua voz suave, a maneira como ajudava a Dona Célia, a paciência que demonstrava. Tudo isso começou a se tornar parte de seu cotidiano. Uma noite, ao descer para pegar um copo d'água, viu Clara na sala, costurando um pequeno suéter azul. A curiosidade o fez se aproximar. Para quem é? Perguntou sem perceber que estava curioso. Clara ergueu os olhos, um pouco surpresa. É para meu filho, respondeu calmamente. Eduardo sentiu um leve impacto com aquela resposta. Ele nunca imaginou que Clara tivesse um filho. Percebeu que não sabia quase nada sobre ela. Seu filho. Onde ele está? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Clara hesitou por um instante. Ele está com minha irmã no interior. Ainda estou tentando organizar minha vida para trazê-lo para perto de mim. Eduardo ficou em silêncio. Pensou no esforço que ela fazia todos os dias para trabalhar e ainda encontrar tempo para o filho que estava longe. De repente, sentiu um respeito inesperado por aquela mulher e uma pontada de algo mais. Na manhã seguinte, Eduardo encontrou Clara na cozinha, preparando o café da manhã. Ele nunca reparara, mas a casa parecia mais viva com a presença dela. Clara, há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou de forma abrupta. Ela se virou, surpresa com o interesse dele. Há quase 1 ano, senhor. Dona Célia me deu essa oportunidade quando eu mais precisava. Ele assentiu, refletindo. Nunca havia pensado na empregada como uma pessoa com dificuldades, com um passado. Ela sempre esteve ali, mas ele nunca realmente a enxergou. Naquela noite, sem entender muito bem o motivo, Eduardo pediu ao seu advogado para pesquisar sobre a situação de Clara e do filho. Ele se justificou dizendo que precisava conhecer melhor quem trabalhava para ele, mas no fundo sabia que era mais do que isso. Dias depois recebeu um relatório. O filho de Clara, Miguel, tinha apenas 5 anos e vivia em uma cidade pequena, longe de tudo. Era uma criança esperta, mas que sentia muita falta da mãe. Eduardo sentiu um aperto no peito ao ler aquilo. Pela primeira vez em anos, algo dentro
Dele o impulsionava a fazer algo por outra pessoa, sem esperar nada em troca. Mas ele ainda não sabia como. Eduardo passou os dias seguintes refletindo sobre o que poderia fazer. Pela primeira vez, sentia-se incomodado com a ideia de alguém próximo passando dificuldades, e isso o deixava inquieto. Uma noite, enquanto observava Clara arrumando a sala, tomou uma decisão. Clara, você já pensou em trazer Miguel para cá? Perguntou sem rodeios. Ela o olhou surpresa. Nunca imaginou que Eduardo pudesse se interessar por algo assim. Eu adoraria, senhor, mas não tenho condições. Não posso pagar uma boa escola. E aqui em São Paulo as coisas são muito caras. Eduardo ficou em silêncio por um momento, antes de dizer algo que nem ele mesmo esperava. Eu posso ajudar. Clara arregalou os olhos. Como assim? Eduardo apenas a encarou determinado. Pela primeira vez ele queria fazer algo certo. E não voltaria atrás. Clara ficou sem palavras diante da oferta inesperada de Eduardo. Nunca imaginou que ele, um homem reservado e indiferente, pudesse se preocupar com sua situação. Eu não sei o que dizer, senhor, respondeu ainda atordoada. Eduardo percebeu sua hesitação e, pela primeira vez, tentou ser mais cuidadoso com as palavras. Pense nisso, Clara. Você não precisa decidir agora, só achei que Miguel merecia estar perto da mãe dele. Ela baixou o olhar, sentindo um misto de gratidão e desconfiança. Sua vida inteira havia sido marcada por dificuldades, e confiar em alguém tão poderoso como Eduardo parecia arriscado. Naquela noite, Clara deitou-se pensando no que deveria fazer. Seu coração dizia que era a chance que sempre quis, mas sua razão temia que houvesse um preço a pagar. No dia seguinte, Eduardo saiu para trabalhar mais tarde do que o habitual. Antes de sair, parou na cozinha e encontrou Clara servindo o café para Dona Célia. Pensei em outra coisa, disse ele sem rodeios. Se você quiser, posso arranjar uma escola para Miguel e um lugar confortável para vocês morarem. Assim ele poderia crescer ao seu lado. Clara arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar isso. É muita coisa. Eduardo cruzou os braços observando-a atentamente. É só uma oferta, Clara. Você trabalha duro, se dedica à minha casa. É o mínimo que posso fazer. Ela engoliu em seco. Nunca lhe ofereceram nada sem segundas intenções. E sentia que Eduardo estava sendo genuíno. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Clara. Ela queria aceitar a ajuda de Eduardo, mas algo dentro dela gritava que era um risco grande demais. E se ele mudasse de ideia? E se houvesse algo por trás dessa generosidade inesperada? Dona Célia, sempre observadora, notou a preocupação em seu rosto. Minha querida, às vezes a vida nos dá oportunidades que parecem assustadoras, mas isso não significa que sejam ruins. Você precisa pensar no que é melhor para Miguel. Clara suspirou, olhando para suas mãos trêmulas. Eu tenho medo, Dona Célia. Medo de depender de alguém que pode me virar as costas a qualquer momento. A senhora pegou suas mãos com delicadeza. Eduardo não é um homem fácil, eu sei. Mas ele nunca ofereceria algo se não quisesse realmente ajudar. Você já pensou que talvez de alguma forma ele precise de vocês tanto quanto vocês precisam dele? As palavras de Dona Célia ecoaram na mente de Clara. E se ela estivesse certa? Eduardo sempre foi um homem fechado, mas nos últimos tempos havia mostrado um lado que ninguém conhecia. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, Eduardo apareceu na porta. Já decidiu? Perguntou sem rodeios. Clara respirou fundo. Eu se aceito a sua ajuda, mas com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha intrigado. Qual? Quero pagar por tudo, mesmo que seja aos poucos. Não quero sentir que devo algo ao senhor. Eduardo analisou sua expressão determinada e depois de um instante assentiu. Fechado. Clara sentiu um alívio misturado com nervosismo. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos dias que se seguiram, Eduardo organizou tudo para que Clara e Miguel tivessem um novo lar. Ele encontrou um pequeno apartamento em bairro simples, mobiliado e confortável. Mais do que isso, conseguiu uma vaga em uma escola respeitável para o menino. Quando Clara viu o lugar, ficou sem palavras. Era simples, mas muito melhor do que qualquer lugar onde já morou.
Sentiu os olhos marejarem. Eu não sei como agradecer, senhor, murmurou emocionada. Eduardo apenas balançou a cabeça. Só faça bom uso disso, Clara. Miguel, empolgado, correu pelo apartamento, explorando cada canto. Pela primeira vez, ele teria um quarto só para ele. Naquela noite, ao colocar o filho para dormir, Clara sentiu uma paz que há muito não sentia. Mas, ao mesmo tempo, um medo novo surgia. E se Eduardo mudasse de ideia? E se tudo isso tivesse um prazo? Enquanto isso, Eduardo observava a chuva cair pela janela de sua mansão. Algo dentro dele estava mudando, mas ele ainda não sabia explicar o quê. Com o passar das semanas, a rotina de Clara e Miguel se estabilizou. O menino adorava na escola nova e se adaptou rapidamente, o que aliviou as preocupações de sua mãe. Clara continuava trabalhando, mas agora tinha um novo ânimo. Eduardo, por sua vez, começou a visitar o apartamento com mais frequência. No início, Clara achava estranho, mas logo percebeu que ele gostava de passar tempo com Miguel. O milionário parecia menos frio na presença do garoto. Uma noite, Eduardo apareceu na porta com uma sacola de livros. Trouxe alguns para Miguel, disse, entregando os exemplares para Clara. Ela folheou os livros, surpresa com a escolha. Eram títulos infantis que falavam sobre coragem e amizade. Obrigada, senhor. Ele vai gostar muito. Eduardo hesitou por um instante e depois perguntou: posso ler um para ele? Clara ficou surpresa, mas assentiu. Miguel estava no sofá, empolgado, com a visita. Eduardo sentou-se ao lado do menino e começou a ler. Sua voz era firme, mas havia uma suavidade nela que Clara nunca tinha ouvido antes. Enquanto observava a cena, Clara sentiu algo diferente. Eduardo não era apenas um homem frio e distante. Havia um lado dele que queria se conectar. E, pela primeira vez, ela percebeu que talvez Miguel tivesse conseguido tocar um lugar no coração do milionário que ninguém mais alcançara. Os dias passaram e a relação entre Eduardo, Clara e Miguel se tornou mais próxima. O milionário começou a incluir o garoto em sua rotina, levando-o para passeios no parque, e até mesmo para sua empresa em algumas ocasiões. Clara observava tudo com cautela, sem saber ao certo como interpretar aquela mudança. Uma tarde, ao buscar Miguel na escola, Eduardo percebeu que o menino parecia triste. "O que foi, garoto?" perguntou enquanto dirigia. "Os pais dos meus colegas vão às reuniões da escola, mas minha mãe sempre trabalha. E eu não tenho pai", respondeu Miguel cabisbaixo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia como a ausência de uma figura paterna poderia afetar tanto uma criança. Sem pensar muito, disse: "Eu posso ir à próxima reunião com você, se quiser." Miguel levantou o olhar surpreso e animado. "Sério? Você faria isso?" "Sim, mas só se sua mãe concordar." Naquela noite, Clara ficou espantada quando Miguel contou sobre a conversa. "Você não precisa se sentir obrigado, Sr. Eduardo. Sei que tem seus negócios. Eu quero fazer isso, Clara. Ele precisa de alguém ao lado dele, e eu posso ser esse alguém", disse Eduardo com firmeza. Clara ficou em silêncio, sentindo uma emoção estranha crescer dentro dela. Pela primeira vez começou a ver Eduardo não apenas como um homem solitário e amargurado, mas como alguém que talvez estivesse se permitindo sentir. A reunião na escola aconteceu na semana seguinte. Eduardo compareceu ao evento, vestindo seu habitual terno impecável, chamando a atenção dos outros pais. Miguel não conseguia esconder a felicidade ao apresentá-lo como seu acompanhante. Durante a reunião, Eduardo percebeu como Clara se esforçava para dar o melhor para o filho. Ele viu nas anotações da professora que Miguel era um garoto brilhante, mas sentia falta de mais momentos em família. Após a reunião, Eduardo convidou Clara e Miguel para jantar fora. No início, ela hesitou, mas Miguel ficou tão empolgado que acabou aceitando. O jantar foi uma experiência nova para todos. Eduardo, acostumado a encontros de negócios, sentiu-se relaxado e até mesmo se pegou rindo de uma das histórias engraçadas de Miguel. Clara, por sua vez, começou a enxergar Eduardo de uma forma diferente. Ele ainda era um homem frio e reservado, mas ali, naquela mesa, parecia humano. Quando Eduardo deixou Clara e Miguel no apartamento, ela olhou nos olhos dele e disse:
Obrigada por tudo isso. Você fez Miguel muito feliz hoje. Eduardo assentiu, mas sentiu algo diferente no tom dela. Algo que fez seu coração acelerar por um breve momento. Depois do jantar, Eduardo não conseguia parar de pensar em Clara e Miguel. Pela primeira vez em anos, ele sentia que pertencia a algum lugar. Mas esse sentimento o assustava. No dia seguinte, Dona Célia percebeu o comportamento distante do neto e resolveu provocá-lo. Você está estranho, Eduardo. Algo te incomoda? Ou será que alguém está te fazendo bem demais? Disse com um sorriso sutil. Ele suspirou, sem encará-la diretamente. Não é nada, vó. Só estou ocupado com o trabalho. Ah, claro, o trabalho, ironizou ela. Só não demore demais para entender o que sente. A vida não espera. As palavras dela ecoaram na mente de Eduardo. Ele sempre evitou se apegar, mas agora algo dentro dele estava mudando. Enquanto isso, Clara também se sentia confusa. Eduardo demonstrava um lado protetor e gentil que ela nunca imaginou ver. Mas o que isso significava? Seria possível confiar nele? Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, Eduardo apareceu na porta. Clara, posso falar com você um instante? Ela se virou, surpresa. Claro, Sr. Eduardo. Ele hesitou antes de continuar. Só Eduardo. Acho que depois de tudo, não precisamos mais dessas formalidades. Clara sentiu o coração acelerar. O que ele queria dizer com isso? O clima entre Clara e Eduardo mudou depois daquela conversa. Aos poucos, as interações entre eles se tornaram mais naturais, quase íntimas. Uma tarde, enquanto brincava com Miguel no jardim da mansão, Clara percebeu Eduardo observando de longe. Havia algo no olhar dele, uma mistura de nostalgia e desejo, como se quisesse fazer parte daquele momento, mas não soubesse como. Miguel notou o olhar distante de Eduardo e correu até ele. Vem brincar com a gente, insistiu o garoto puxando sua mão. Eduardo sorriu, um sorriso raro e genuíno. Está bem. O que jogamos? Clara observou enquanto Eduardo se soltava, jogando bola com Miguel e rindo como nunca antes. Era como se, por alguns instantes, ele se permitisse ser apenas um homem, sem o peso do passado ou das responsabilidades. Quando a brincadeira terminou, Clara se aproximou, ainda surpresa com o que acabara de presenciar. Nunca imaginei que o senhor soubesse brincar, brincou ela, cruzando os braços. Eduardo riu, limpando o suor da testa. Nem eu. Acho que estou aprendendo algumas coisas novas ultimamente. Os olhares se encontraram por um momento. O silêncio entre eles parecia dizer mais do que qualquer palavra. Nos dias seguintes, Eduardo passou a procurar mais momentos para estar perto de Clara e Miguel. Não era algo planejado, mas sempre encontrava uma desculpa para estar por perto. E, ao mesmo tempo, Clara começou a perceber que algo mudara dentro dela também. Numa noite, Dona Célia fez um convite inusitado. Clara, já faz tanto tempo que você cozinha para todos nós. Hoje, quero que jante conosco, como parte da família. Clara arregalou os olhos, surpresa. Eu não sei, Dona Célia. Sem desculpas, interrompeu a idosa com um olhar gentil. Você já faz parte disso tudo, queira ou não admitir. Clara olhou para Eduardo, esperando que ele desmentisse ou recuasse, mas para sua surpresa, ele apenas disse: Acho que minha avó está certa. Naquela noite, Clara sentou-se à mesa da mansão, algo que nunca havia imaginado. Miguel estava radiante e Dona Célia parecia satisfeita. Já Eduardo, ele observava Clara de um jeito diferente, como se finalmente estivesse aceitando algo que sempre evitou. No meio do jantar, Miguel soltou uma pergunta que fez todos prenderem a respiração. Mamãe, o senhor Eduardo pode ser meu pai? Clara engasgou com o vinho e Eduardo arregalou os olhos, completamente sem reação. O silêncio que se seguiu à pergunta de Miguel foi esmagador. Clara corou sem saber como reagir, enquanto Eduardo desviou o olhar, claramente desconfortável. Dona Célia, no entanto, riu baixinho. Crianças dizem cada coisa, não é? Disse ela tentando aliviar o clima, mas Miguel estava sério. Estou perguntando de verdade. O senhor gosta da minha mãe? Insistiu ele, olhando diretamente para Eduardo. Eduardo respirou fundo. Ele nunca havia sido bom com palavras. Ainda,
mais quando envolviam sentimentos. Miguel, isso não é algo tão simples assim, respondeu com a voz mais suave do que de costume. Clara tomou coragem e pegou a mão do filho. Filho, Eduardo é um amigo muito especial para nós, mas algumas coisas levam tempo para serem compreendidas, está bem? Miguel pareceu aceitar a resposta, mas Eduardo sabia que aquela pergunta não sairia tão fácil da sua mente. Mais tarde, quando Clara se retirava para seu quarto, Eduardo a chamou no corredor. Eu sinto muito pelo que aconteceu no jantar. Não quero que isso atrapalhe nossa convivência. Clara sorriu, mas havia algo em seus olhos que mostrava dúvida. O problema não foi a pergunta dele, Eduardo. O problema é que nem eu sei a resposta. Ela saiu, deixando Eduardo parado, pensativo. Pela primeira vez, ele percebeu que talvez fosse tarde demais para continuar fugindo do que sentia. Nos dias que se seguiram, Eduardo ficou inquieto. A pergunta de Miguel e a resposta de Clara ecoavam em sua mente. Ele passou anos se protegendo do amor, acreditando que era melhor assim. Mas agora, tudo parecia diferente. Certa manhã, enquanto Clara preparava o café, Eduardo entrou na cozinha parecendo mais determinado do que nunca. Clara, precisamos conversar, disse ele com a voz firme. Ela se virou, surpresa com o tom dele. Sobre o que aconteceu no jantar. Eu já disse que não precisa se preocupar, mas eu me preocupo, interrompeu Eduardo. E não quero mais fugir disso. Clara o encarou confusa. Fugir do quê? Ele hesitou por um instante, mas então deu um passo à frente. De você, de Miguel, do que eu sinto quando estou com vocês. O coração de Clara acelerou. Ela nunca esperava que Eduardo fosse admitir algo assim tão diretamente. Eduardo, eu sei que não sou o tipo de homem fácil de lidar, mas estar com vocês me fez perceber que eu posso querer mais, que eu quero mais, disse ele, seus olhos fixos nos dela. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Durante tanto tempo, ela se protegeu de decepções. Mas agora, olhando para Eduardo, algo dentro dela dizia que talvez valesse a pena arriscar. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de passos apressados. Miguel apareceu na cozinha, animado. Mamãe, hoje tem apresentação na escola. Vocês vão, né? Clara piscou, ainda tentando processar tudo o que Eduardo dissera. Ela forçou um sorriso e olhou para o filho. Claro que sim, meu amor. Miguel virou-se para Eduardo com expectativa no olhar. E você, Eduardo? Ele não hesitou. Eu não perderia por nada. A resposta fez o rosto de Miguel se iluminar e ele saiu correndo para se arrumar. Clara, ainda nervosa, evitou encarar Eduardo. Mais tarde, na apresentação, Eduardo sentiu um orgulho estranho ao ver Miguel no palco. Quando os olhares do menino encontraram os dele, Miguel sorriu e acenou. Eduardo retribuiu o gesto, sentindo algo dentro dele mudar de vez. Após o evento, enquanto caminhavam de volta para casa, Clara parou de repente. Eduardo, você tem certeza do que está dizendo? Porque se isso for só um impulso, eu preciso saber. Ele se aproximou devagar até estar bem perto dela. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Clara sentiu seu coração disparar. Eduardo ergueu uma mão e tocou de leve o rosto dela. Por um instante, ela quis resistir, mas, então, antes que pudesse pensar mais, ele inclinou-se e a beijou. Foi um beijo terno, mas intenso. Um beijo que selava tudo aquilo que eles tentavam negar há tanto tempo. Quando se afastaram, Clara viu nos olhos dele a verdade que precisava. Acho que agora temos uma resposta para a pergunta de Miguel, sussurrou ela, sorrindo. Eduardo sorriu de volta. Sim, acho que temos. Depois do beijo, Clara e Eduardo continuaram a caminhada em silêncio, mas um silêncio confortável, carregado de significado. Miguel, animado com sua apresentação, falava sem parar, sem perceber a troca de olhares entre os dois adultos. Ao chegarem na mansão, Dona Célia os esperava na sala, um sorriso divertido nos lábios. Então, como foi a apresentação? Perguntou olhando para o Miguel, mas claramente interessada na forma como Clara e Eduardo estavam agindo. Foi incrível. O Eduardo foi assistir. Miguel contou empolgado. Os olhos de Dona Célia brilharam de satisfação. Isso é maravilhoso, querido. E vocês dois?
Perguntou olhando diretamente para Clara e Eduardo. Clara corou enquanto Eduardo pigarreou, tentando parecer despreocupado. Foi uma noite especial, respondeu ele, sem dar muitos detalhes. Dona Célia riu baixinho e balançou a cabeça. Ah, Eduardo, você pode ser um excelente empresário, mas quando se trata do coração, ainda tem muito o que aprender. Clara sorriu com a observação e se despediu para levar Miguel para dormir. Eduardo ficou na sala, refletindo sobre as palavras da avó. Mais tarde naquela noite, ele bateu suavemente na porta do quarto de Clara. Ela abriu, surpresa. "Podemos conversar um pouco?" perguntou ele. Ela hesitou por um momento, mas assentiu, saindo para o corredor. "Eu sei que isso tudo pode parecer rápido", começou Eduardo, "mas eu não quero mais fugir do que estou sentindo. Quero ficar com você e com Miguel." Clara suspirou, emocionada. "Eduardo, eu tenho medo. Medo de me machucar, medo de que isso não dê certo." Ele segurou sua mão com delicadeza. "Eu também tenho, mas pela primeira vez na minha vida, acho que vale a pena arriscar." Ela sorriu, sentindo que talvez finalmente estivesse pronta para deixar o passado para trás. Os dias passaram e a relação entre Eduardo e Clara foi se tornando cada vez mais evidente para todos na casa. Miguel estava radiante, Dona Célia satisfeita, e até os funcionários pareciam perceber a mudança no clima da mansão. Mas nem tudo seria tão fácil. Certa tarde, enquanto Eduardo trabalhava no escritório, recebeu uma ligação inesperada. Seu passado estava prestes a bater à sua porta. "Eduardo, sou eu, Fernanda. Precisamos conversar." A voz do outro lado da linha fez seu corpo enrijecer. Fernanda. Um nome que ele não ouvia há anos, mas que ainda carregava lembranças amargas. "Não sei se temos algo para conversar", respondeu ele seco. "Acho que você vai querer me ouvir. Estou na cidade e preciso vê-lo." "É importante." Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele queria seguir em frente, queria ser feliz com Clara e Miguel, mas sabia que, para isso, talvez precisasse encarar velhas feridas primeiro. No final da tarde, Clara percebeu que Eduardo estava estranho. Ele evitava contato visual e parecia distante. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, preocupada. Eduardo hesitou, mas sabia que esconder a verdade não era uma opção. "Uma pessoa do meu passado voltou. E eu preciso resolver isso." Clara sentiu um aperto no coração, mas tentou manter a calma. "Se precisar de mim, estarei aqui." Ele sorriu, grato. Mas algo lhe dizia que aquele reencontro poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, Eduardo saiu de casa ainda sob a névoa suave do amanhecer. O ar fresco invadia a cidade, e ele dirigiu em silêncio, os dedos tamborilando no volante, o pensamento distante. Seu destino era um café discreto no centro, um lugar pequeno e acolhedor, onde memórias do passado pareciam pairar no ar. Assim que estacionou, viu Fernanda já sentada a uma mesa próxima à janela, segurando uma xícara de café entre as mãos. Ao avistá-la, uma onda de nostalgia o atingiu, seguida por uma tensão inevitável. Havia algo diferente nela. Talvez fosse o tempo, as experiências, ou simplesmente a vida seguindo seu curso, mas o olhar ainda carregava aquela mesma intensidade que um dia o fizera se perder. Quando ele se aproximou, Fernanda ergueu os olhos e sorriu, um sorriso incerto, quase hesitante. "Obrigada por vir", disse ela, sua voz carregando um tom de vulnerabilidade. Eduardo puxou a cadeira e se sentou, cruzando os braços em um gesto defensivo. Ele não queria rodeios. "Seja direta, Fernanda. O que você quer?" Ela suspirou profundamente, desviando os olhos para a xícara de café, mexendo o líquido com a colher de forma distraída. "Eu cometi muitos erros, Eduardo", começou, a voz tingida de arrependimento. "E um deles foi ter ido embora da forma que fui." Houve uma pausa e Eduardo percebeu que ela hesitava. Mas então, com um olhar firme, Fernanda continuou. "Mas não estou aqui para dizer que me arrependi e quero tentar novamente." Ele a observou por um instante, estudando cada nuance de sua expressão. Eduardo sabia que, no fundo, Fernanda ainda nutria alguma esperança, mesmo que tentasse mascarar isso com palavras calculadas. Ele inspirou lentamente antes de responder.
Fernanda, não sei se você realmente acredita que ainda há alguma chance para nós, disse com um tom sereno, mas firme. Mas não há. Eu não guardo ressentimentos de verdade. Apesar de tudo, não há rancor. Ele fez uma pausa breve, permitindo que suas palavras se assentassem. Mas eu também não te amo mais. A reação de Fernanda foi quase imediata. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas e seus lábios tremeram, ligeiramente. Por alguns instantes, ela pareceu lutar contra a enxurrada de emoções, tentando manter a compostura. Mas era inútil. Sem dizer mais nada, ela se levantou apressadamente, pegou sua bolsa e saiu do café. Eduardo a viu partir, observando, enquanto ela cruzava a porta, e finalmente desabava em lágrimas do lado de fora. Ele suspirou, olhando para a xícara de café que Fernanda deixara para trás. A espuma ainda girava lentamente na superfície, como se refletisse os resquícios de um passado que, para ele, já não fazia sentido perseguir. Ao entrar na mansão, encontrou Clara brincando com Miguel no jardim. Eduardo respirou fundo, sentindo o coração acelerar. O vento suave balançava os cabelos de Clara, e o riso inocente de Miguel ecoava pelo jardim. Por um instante, ele apenas observou, deixando aquela cena se gravar em sua memória. Ele sabia que aquele era o momento. Não podia mais ignorar o que sentia. Clara franziu a testa, preocupada com o silêncio dele. Eduardo. Sua voz era suave, mas carregava a apreensão. O que houve? Ele hesitou, encarando-a nos olhos. Não queria mais fugir da verdade. Eu percebi algo hoje, Clara. Começou, sua voz carregada de emoção. Algo que talvez sempre tenha estado aqui. Mas eu demorei para entender. Ela inclinou levemente a cabeça, confusa. Eduardo deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Durante muito tempo, eu achei que precisava de algo grandioso para ser feliz. Mas a felicidade sempre esteve aqui, bem diante de mim. Nos seus gestos, na sua presença, no riso do Miguel, ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Vocês são a minha casa. Os olhos de Clara brilharam, mas ela permaneceu, em silêncio, deixando que ele continuasse. Eu não quero apenas ser o homem que emprega você, ou alguém que Miguel vê de vez em quando. Quero ser alguém que está ao lado de vocês todos os dias, que compartilha as alegrias, as dificuldades, os momentos simples. Quero estar aqui, de verdade. Ela prendeu a respiração, levando uma das mãos ao peito. Eduardo então segurou, delicadamente, suas mãos. Eu te amo, Clara. Amo você e amo o Miguel como se ele já fosse meu filho. E se você me permitir, quero ser parte dessa família. Não como patrão, mas como alguém que te ama de todo o coração. Os olhos de Clara transbordaram lágrimas, mas era um choro de emoção. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios, e ela apertou as mãos dele com ternura. Eduardo, eu nunca imaginei ouvir isso de você. Sua voz saiu trêmula. Eu sempre tentei lutar contra o que sentia, porque não achava que fosse possível. Mas eu também te amo. A respiração dele falhou por um segundo, antes de um sorriso se abrir em seu rosto. Sem pensar duas vezes, Eduardo a puxou para um abraço apertado, sentindo o calor e o conforto daquele momento. Miguel, sem entender muito bem, correu até eles e abraçou os dois, fazendo-os rir em meio às lágrimas. Ali, no jardim daquela mansão, que antes parecia tão fria e solitária, Eduardo soube que finalmente tinha encontrado seu lar. Agora assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.